E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Estou muito feliz em gravar mais um conteúdo, trazer mais um conteúdo para vocês. Meu objetivo aqui com esse canal é orientar, é trazer mais informação e vocês aí com mais informação sobre alimentação saudável, sobre nutrição. Vocês aumentam o leque de possibilidades de escolhas mais saudáveis para o seu dia a dia. Caso o seu objetivo seja o emagrecimento, melhor ainda, porque você consegue entender o que é melhor você consumir, que horas é melhor você consumir, quais são as melhores escolhas. Se o seu objetivo é uma melhora da performance no seu treino, na sua atividade física, no seu esporte, fazer escolhas alimentares cada vez melhores vai ser de grande valia para essa performance melhorar. Se o seu objetivo é uma prevenção de uma doença crônica ou tratamento de uma doença crônica, você já sabe que a alimentação saudável, que o estilo de vida saudável e a alimentação saudável está incluída, é muito importante também para que essa doença seja prevenida ou para que ela entre em remissão, seja tratada, enfim. E aí eu trouxe hoje um assunto muito interessante, muito importante para a gente conversar, que é a diferença entre fome e gula. A gente sabe o que a gente precisa consumir, que o consumo de frutas, de vegetais, de fibras, de proteínas é muito importante, mas a gente sabe também que tem hora que a gula começa a bater ali na nossa cabecinha, a chamar a nossa atenção. E em tempos de ansiedade, de maior estresse, essa gula pode ser ainda maior, né? Então, pensando aí, o que é a fome física e o que é a gula? A fome física é aquela que o nosso organismo traz alguns sintomas específicos. Então, se a gente está com fome de verdade, a gente pensa, putz, faz um tempo que eu fiz a última refeição, faz um tempo que eu não como, o estômago ronca, a gente sente uma queda na nossa cognição, uma dificuldade maior de se concentrar, de realizar o nosso trabalho, alguma atividade. Muita gente pode sentir um pouco de tontura, de queda de energia, né? A gente fica meio borocochô. Isso é o corpo pedindo para que a gente coma, para que a gente reponha a energia, que a gente precisa de energia para fazer as nossas atividades. Então essa é a fome física. A gente tem vontade de qualquer coisa. Então não tem vontade de alguma coisa específica. Qualquer coisa que vier, claro, uma coisa gostosa melhor, mas a gente precisa se alimentar, a gente sente a necessidade de realmente se alimentar nesse momento. O que a gente tem que fazer nessa situação? A fome física faz com que a gente tenha que realmente se alimentar, e se alimentar da forma mais eficiente possível. Porque se a gente se alimenta de qualquer jeito, vamos supor, eu tô com fome, eu vou pegar uma fatia de pão só. Sabendo que a gente está com fome na hora de se alimentar, essa fatia de pão não vai ser o suficiente para acalmar esses sintomas do organismo. Então pode ser que ali nos primeiros minutos dê uma melhorada, até a glicemia aumenta, né? Dá uma aumentada, a gente tem um pouco de energia, mas o corpo daqui a pouco vai pedir de novo. Raquel, tá na hora de se alimentar. Então já que é para comer, o corpo está pedindo, é o melhor que a gente se alimente de uma forma mais eficiente, mais eficaz possível. Então, uma refeição mais completa com proteína, com carboidrato, com fontes de fibras, com gorduras boas. Se for um almoço, sempre falo arroz integral, se for possível, um feijão, uma lentilha, legumes cozidos ou crus, uma proteína, carne, peixe, frango, ovo. Se você não come proteína animal, aumente aí o teor de proteína vegetal, então mais grãos, como grão de bico, como aumentar a quantidade de feijão, colocar sementes, colocar cogumelos, colocar um tofu grelhadinho, fontes de proteínas vegetais, certo? Isso vai fazer com que você tenha um grande aporte de nutriente, a proteína e a fibra e a gordura, que pode vir do azeite, pode vir de um abacate, de uma fruta como coco, de sementes como semente de chia, linhaça, semente de abóbora. Esses nutrientes, né? A fibra não é um nutriente, mas essa substância também que a gente consome
vão garantir a nossa saciedade. Então você vai comer naquele momento, vai ter a energia que você precisa, vai ter uma digestão mais lenta por conta da fibra e por conta da própria proteína e da gordura, e você vai se manter saciado por mais tempo. Daqui a algumas horas você vai ter uma necessidade de comer de novo, mas o corpo dá uma acalmada, falando, tudo bem, recebi o que eu precisava. Se for um lanche, você pode consumir uma tapioca, um pão sem glúten, talvez, né, para ter um efeito inflamatório menor, uma batata doce, passar ali, colocar um queijo, fazer um ovo mexido, colocar um abacate, colocar azeite, que são as fontes da gordura. Pode consumir uma fruta com aveia, com semente, para ter ali fibra, para ter carboidrato, para ter proteína, para ter gordura. Essas refeições, essas misturas aí de nutrientes e de alimentos vão trazer a eficiência e vão matar a sua fome, literalmente, tá bom? E o que acontece quando a gente tem a gula? É muito comum, as pessoas me relatam muito, meus pacientes, as pessoas nas redes sociais falam, Raquel, eu tenho uma fome e às vezes eu acabei de comer, ou não, eu tenho uma fome às 5 horas da tarde, ou à noite, eu acabo tendo uma fome muito grande antes de dormir, ou então às vezes eu percebo que não é uma fome, mas uma vontade de comer alguma coisa, de mastigar no final do dia, né, à noite. Isso pode acontecer primeiro, se for uma fome mesmo às 5 horas da tarde, se você almoçou meio de 1 hora e trabalhou e gastou energia durante a sua tarde, é louvável que o seu corpo te peça uma refeição no final da sua tarde, lá para 5, 6 horas. Raquel, vamos repor aí as energias, me dá um alimento, me dá um nutriente que eu preciso para continuar trabalhando. Mas, se for uma gula, o que é a gula? A gula é uma vontade mais específica de comer alguma coisa. Normalmente é um carboidrato, um refinado. Quem é do doce tem a vontade do doce, quem é do salgado tem a vontade do pão, de uma massa, alguma coisa parecida, de refinados, o carboidrato refinado, né? Dificilmente a gente tem esses sintomas do organismo, de estômago roncando, de cognição atrapalhada. Agora, quando a gente tem uma gula que se torna até um vício de comer, eu tenho vontade de comer brigadeiro todo dia, 5 horas, e eu me acostumei, me adaptei àquele hábito, e o corpo meio que se vicia nesse hábito, né, se acostuma demais, e ele te pede aquilo constantemente. Por isso que aí você pode até sentir uma ansiedade maior, tem mais dificuldade de se concentrar ali naquela atividade, porque você está muito adaptado àquela gula, aquele vício naquele horário, e enquanto você não faz aquilo, não consome aquilo, você não consegue se organizar e fazer e se concentrar. Então a gente tem que tomar cuidado com esse aspecto também. Mas a gula pode aparecer também quando a gente não tem um consumo eficiente durante o dia, especialmente essa gula do final da tarde, se você tiver realizado refeições há pouco tempo, ou gula à noite especificamente, principalmente, se você está passando por uma dieta muito restritiva, né, numa quantidade de caloria muito baixa, você não se adaptou, ela está muito, muito mais baixa do que você precisaria, então você não deu ao seu organismo a quantidade de energia, de nutrientes suficiente durante o dia, e aí o corpo te pede. Eu falo que ele cobra uma dívida no final do dia para você. Você fala, eu gastei energia, você não me deu o suficiente, então agora eu preciso que você me dê energia na fonte de mais rápida absorção, que normalmente é o carboidrato refinado, seja farinha, seja pão, seja massa, seja doce. Quando a pessoa também, numa correria, numa falta de organização da própria alimentação, acaba pulando um café da manhã, acordei tarde, acordei atrasada, entrei no trabalho, aí almoça pouco, almoça rápido, olhando no computador, trabalhando lá, sem nem mastigar direito, passa a tarde toda em reunião, trabalho, blá blá blá, com as atividades, chega no final do dia, não consumiu o suficiente, o corpo vai te pedir, e normalmente pede em forma de carboidrato refinado, porque, como eu falei, é a forma de mais rápida absorção. Nessa hora que a gula aparece, né? Então você tem até uma vontade específica de comer alguma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pensar, eu me alimentei há pouco tempo? Eu tô com fome? Tô percebendo que meu corpo tá com uma necessidade de comer, de ter energia, porque faz tempo que eu não me alimento? Se esse for o caso, você tem que se alimentar, como eu falei, da forma mais
eficaz, eficiente possível. Então, eu comi uma salada de fruta com aveia às 3h30, agora são 5 horas, faz 1h30, mas eu tô percebendo que eu ainda tô com fome. Se eu demorar um pouquinho mais para comer, eu vou exagerar muito no jantar. Isso é uma forma de organização de alimentação muito importante. Toma um iogurte, come uma semente, come alguma coisa ali para evitar que a fome fique muito maior depois, tá? Se não, eu acabei de me alimentar, mas eu tô com uma vontade específica de comer chocolate. E eu sei que eu não devo consumir muito chocolate, por mim eu comeria uma barra inteira. Então isso é uma gula. Você não tá com a necessidade de comer, você tá com uma vontade específica de comer alguma coisa. Às vezes a pessoa vai na cozinha, abre armário, abre geladeira, fica caçando, enquanto não encontra aquela coisa específica, não tá feliz. Então, o que você pode fazer nessa situação, quando você percebe que é gula, e que é a gula por alguma coisa que você não deve ficar consumindo, e a gente não deve realmente criar o hábito de comer algo assim todo tempo, né, todo dia. Primeira coisa que você pode fazer é se distrair. Então, falando, eu não tô com fome, não tenho a necessidade de comer algo assim. Vou voltar para o meu trabalho, vou fazer um exercício, vou ler, vou fazer alguma atividade na minha casa, no meu trabalho que eu preciso fazer, que eu estou ali protelando, né? Esquece isso aqui um pouco, vou me distrair com outras coisas, daqui a pouco chega a hora da próxima refeição, eu vou me alimentar, tudo bem. O que você pode fazer também é, caso você tenha ali dificuldade de fazer outra coisa e perceber que se você demorar um pouquinho mais, essa gula vai aumentar, você pode antecipar a refeição seguinte. Então, de novo, se você lanchou às 4 horas da tarde, são 6 horas, você tá com uma gulazinha assim, falar, não tá então na hora de jantar, eu vou jantar só às 8. Você pode antecipar o jantar para 6h30 naquela hora, evitando que você coma alguma coisa que vai atrapalhar ali no seu tratamento nutricional, certo? Se você perceber que essa gula específica vai te atormentando ali dias seguintes, né, nos próximos dias seguidos, toda hora aparece aquela vontadezinha de comer alguma coisa, aquela coisa. Eu sou brigadeiro, por exemplo. Vamos supor que todo santo dia o brigadeiro vem me lembrar lá. Se essa vontade persistir, pega um dia e coma. Coma numa porção moderada, sem exagero, comeu, pronto. Ai, pronto, olha, matei o que estava me matando, matei aquela vontade, comi sem exagero, saboreei, senti aquele sabor que eu gosto, que eu estava de alguma forma sentindo falta, pronto, passou. Matou a vontade? Retoma o seu planejamento alimentar, não precisa matar essa vontade, porque essa vontade, se você se der essa vontade todos os dias, ela vai aparecer fatalmente e você vai criar um hábito prejudicial aí para o seu tratamento, porque normalmente é um carboidrato refinado, né? O açúcar são as farinhas, e eles têm um índice glicêmico alto, consumido em excesso pode atrapalhar o seu processo de emagrecimento, por exemplo, pode ser um fator mais inflamatório aí para uma prevenção de uma doença, como por exemplo diabetes, aumenta demais a glicemia, começa a causar um desequilíbrio aí nessa sua sensação de saciedade, de fome, você começa a criar o hábito de consumir uma quantidade maior do que precisa, especialmente no final da noite, se for o principal momento da gula. Então não vai ser benéfico para o seu tratamento, até porque quando a gente consome mais farinhas, mais alimentos refinados, açúcares, a gente deixa de consumir os alimentos que fornecem realmente os nutrientes que a gente precisa nas nossas refeições. Então, se você consome mais massa, se você consome mais pão, você deixa de consumir mais vegetais, mais proteína, isso vai atrapalhar a qualidade do seu tratamento. Portanto, para que você evite a gula, é importante que você se alimente de forma correta, completa, nutricionalmente completa, na hora que a fome aparecer, porque a fome vai aparecer, a gente precisa da fome para se alimentar. E é importante que a gente aprenda a comer quando a fome vier, né? Não precisa comer várias horas no dia, várias vezes no dia, caso a gente não tenha fome, que aí a gente está consumindo mais do que a gente precisa. Então, aprender a ouvir nosso organismo, a ouvir nosso corpo, os sinais da fome, entender o que a gente precisa comer nos momentos certos, que esses nutrientes que eu falei, o carboidrato, a proteína,
as fibras, as sementes, os vegetais, eles vão fornecer o que a gente precisa, os nutrientes que a gente precisa. E entender que quando a gente tem gula, a gente não precisa dizer sim para a nossa gula toda vez. Se a gula persistir por muito tempo, por muitos dias, responda essa gula, tá bom, vou comer. Come com moderação, no momento certo. No dia seguinte, na refeição seguinte, volta para o planejado e pronto. Tudo bem? Espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas informações, com essas orientações. E logo mais eu volto para mais vídeos aqui no nosso canal. Um beijo!